Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora você acompanha ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, terça-feira, 27 de agosto de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da sessão anterior e convida o nobre deputado Capitão Castelo Branco para ler a resenha do expediente. Indicação do deputado Rafa Zimbaldi no dia de hoje, nos termos do artigo 159 da Consolidação do Regimento Interno, solicita ao governador João Dória a liberação de recursos financeiros a serem destinados à Associação Beneficente Alda Miranda Mateus, AMA, no município de Pirassununga. Indicação do nobre deputado Rogério Nogueira, nos termos do regimento interno, solicita ao senhor governador do estado que determine a disponibilização de recursos financeiros visando a recuperação da frota do Corpo de Bombeiros da capital. Terminada a resenha, senhor presidente. Muito obrigado, capitão Castelo Branco. Ofício para dar ciência à casa. Senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, atendendo solicitação da nobre deputada Márcia Lia, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, letra R, do regimento interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 23 de setembro de 2019, às 20 horas, com a finalidade de comemorar os 25 anos da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Lido. Quero também dar ciência aos deputados que nós estamos recebendo nessa data a visita dos alunos do 8º ano da Escola Estadual Lourenço Filho. Sejam bem-vindos, meus jovens, minhas jovens. Os responsáveis é a coordenadora Cátia Rosa. Está presente a coordenadora Cátia Rosa? Muito obrigado, senhora, pela presença, viu? O professor André Faraco, é isso? Falei certo? Seja bem-vindo, professor. Professora Edilaine Modena ou Módena? Módena, Edilaine Módena, seja bem-vindo, senhora. E o professor Leon Ferraz, também está aí, professor, seja bem-vindo, viu? Prazer recebê-los aqui, são aqui de São Paulo mesmo, e o solicitante é o deputado Emílio Lula de Souza. É um prazer receber todos vocês aqui, meus jovens. Tenham uma boa estadia. Muito obrigado pela presença. Pequeno expediente. Primeiro deputado inscrito é o deputado Castelo Branco. Vossa Excelência, tem o tempo regimental. Lembrando que você pode acompanhar, além da TV, pela internet, através do nosso site, oal.sp.gov.br. Veneráveis deputados presentes, veneráveis alunos que muito nos honram com a sua presença hoje, telespectadores da televisão Alesp. Vou aproveitar o pequeno expediente de hoje para falar de 3 assuntos que enalteceram esta casa. Ontem, 26 de agosto, foi um dia histórico, aniversário da nossa venerável mestra Celene Jefferson de Souza, da Ordem das Filhas de Lamirá, pertencente à Sociedade Brasileira de Obiose. E esta casa recebeu 3 grandes eventos. Recebemos, inicialmente, o evento pela manhã da outorga do colar do mérito legislativo ao embaixador de Israel, Yossi Shelley. Na ocasião, nosso nobre coronel Telhada aqui estava presente também, e nós pudemos, então, além do embaixador, enaltecer os grandes feitos médicos na área de saúde do Hospital Israelita Albert Einstein. Foi feita uma grande retrospectiva. Agradecer em especial ao deputado Tenente Nascimento, que teve a iniciativa e conduziu com brilhantismo esta cerimônia. Muito obrigado, deputado Tenente Nascimento, pelo seu brilhante evento. Na sequência, nós tivemos um ato solene em homenagem à Academia William Shakespeare, uma organização sem fins lucrativos, de caráter cultural, baseado no grande poeta da língua inglesa, e que hoje é responsável por projetos muito interessantes, muito úteis para a juventude, ligados à ciência e principalmente à cultura cênica.
Então eles têm os fardões, têm o seu espadim, tem todo um simbolismo. Essa confraria se reuniu ontem em grande estilo e foi homenageada nesta casa pelos seus relevantes serviços prestados à educação e à cultura brasileira em mais de 23 anos de existência. Inclusive, lembrando que eles têm 40 patronos, que são personalidades históricas já falecidas, que cada uma das cadeiras é composta por uma pessoa que hoje está em vida, e eu ocupo a cadeira número 26, Coronel Telhada, que era do meu tio-avô, o presidente Castelo Branco. E, à noite, nós terminamos o dia com uma sessão solene, em homenagem ao Dia do Maçom. 20 de agosto, aqui vale contar um pouco da história, 20 de agosto de 1822, foi realizada uma sessão solene entre duas grandes lojas maçônicas. Estamos falando lá do ano de 1822, antes da independência do Brasil. Era a loja União e Tranquilidade, se unindo com a loja Comércio e Artes. Nessa sessão solene, um grande jornalista, poeta, escritor, um grande líder chamado Gonçalves Ledo, fez um discurso muito inflamado a favor da independência do Brasil. Uniu as potências maçônicas que estavam no Brasil e, segundo alguns pesquisadores, esse foi o estopim, né, o rastro de pólvora que acabou incendiando os ânimos e que culminou com a independência formal do Brasil, proclamada por Dom Pedro I, no dia 7 de setembro, aqui no Rio Ipiranga. Essa casa estava cheia, maçons do Brasil inteiro aqui estiveram, principalmente das cidades de São Paulo. Novamente, Coronel Telhada nos deu a honra da sua ilustre presença também, prestigiando esse evento. Foi um evento muito bonito e muito forte. E eu parabenizo o deputado Itamar Borges pela iniciativa, pela coragem, pela postura à frente de tão nobre iniciativa, ao qual mais uma vez parabenizo e agradeço a honra de ter também me convidado. Esses eventos de ontem enaltecem esta casa, são segmentos sociais importantes, construtores de patriotismo, de brasilidade, de crença num Brasil melhor, são pessoas que trabalham muito pelo Brasil, pelo Estado de São Paulo. E é função parlamentar reconhecer, valorizar e prestigiar todas aquelas organizações que realmente trabalham em prol de um Brasil melhor. Porque, no fundo, nós estamos trabalhando para que o nosso legado seja para esta nova geração. Eu costumo dizer que a gente já tem mais passado do que futuro, mas vocês, crianças, adolescentes e jovens do Brasil, têm mais futuro do que passado. Então o Brasil pertence a vocês, tudo que nós fazemos é por vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Solicito que Vossa Excelência assuma a presidência dos trabalhos. Deputado Castelo Branco assume a partir desse momento a presidência desta sessão ordinária para a fala do deputado Coronel Telhada. Oradores inscritos para o pequeno expediente, convidamos agora o nobre deputado Itamar Borges, nobre deputado Coronel Telhada. Vossa Senhoria tem o tempo regimental de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, assessores e funcionários aqui presentes. Saudar o cabo Dalo e a cabo Eliane, em nome de quem saúdo toda a nossa assessoria policial militar aqui, que diariamente nos tem apoiado. Saudar os jovens aqui presentes, os professores também. Muito obrigado pela presença dos senhores e senhoras, é um prazer recebê-los aqui nessa casa. E cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu quero começar hoje, como sempre, saudando as cidades aniversariantes. Hoje nós temos 3 cidades que aniversariam nessa data do dia 27 de agosto. São as cidades de Americana, a cidade de Matão e a cidade de Itobi. Então, um abraço a todos os nossos amigos e amigas das queridas cidades de Americana, Matão e Itobi. Hoje também é o dia do psicólogo. Então, quero mandar um abraço a todos os psicólogos que exercem suas missões aí, uma missão difícil de tentar entender a cabeça dos outros, né? Quando a nossa cabeça mesmo é complicada, imagina entender a cabeça dos outros. Quero mandar um abraço para todos os psicólogos da Polícia Militar também. Nós temos um trabalho, um serviço de psicologia muito forte, que é feito lá no centro administrativo e é feito no centro de
de assuntos jurídicos, onde também se trabalha com a parte psicológica. Parabéns a todos os nossos psicólogos militares e a todos os psicólogos também que exercem essa bela profissão. Ontem nós falamos que estava sendo desencadeada a Operação Interior Mais Seguro pela Polícia Militar. E nós temos o resultado dessa operação. A operação durou 24 horas e teve um efetivo de 13.158 policiais, quase mais de 13 mil policiais. 5.891 viaturas, quase 6 mil viaturas, 10 aeronaves, foram abordadas 23.368 pessoas, sendo que 213 foram presas, 96 em flagrante, 10 menores apreendidos e 107 procurados que foram recapturados. Então, os senhores vejam que só ontem foi mais 213 para a cadeia. E é por isso que a justiça tenta arrumar instrumento para botar ladrão na rua. É audiência de custódia, é saidinha temporária, porque a justiça quer botar ladrão na rua, não quer deixar preso, porque ladrão preso dá trabalho. Então a polícia prende, a justiça solta, a polícia prende, a justiça solta, e o cidadão na rua desamparado. Foram vistoriados 17.617 veículos, e um dado interessante que eu gosto sempre de falar, que foram apreendidas 10 armas. E quanto dessas armas praticariam crime, homicídio, enfim, quantas vidas foram salvas através da apreensão dessas 10 armas. Nós não temos como comensurar isso, é muito importante esse dado. E 117 quilos de drogas apreendidas no geral. Então, parabéns à Polícia Militar, parabéns ao Coronel Salles, nosso comandante, pelas missões que tem executado. Eu queria dar ciência a todos que eu fiz a indicação 2617, indicando aqui ao senhor secretário de Segurança Pública, que seja atualizado o seguro para o caso dos policiais militares que são mortos em serviço. E nós não pedimos só a atualização desse seguro para os mortos, nós pedimos para que seja pago também o seguro para atualizar a invalidez temporária. Nós temos policiais militares que são feridos em serviço, em acidentes, feridos a tiro, etc. E esses PMs, além de quando eles se afastam, eles têm uma queda, o salário já é uma porcaria. Eles ainda têm uma queda muito grande no salário, devido a não receberem algumas vantagens que têm quando estão trabalhando. Então, um afastamento, além de já ganhar pouco, acarreta uma queda no salário do policial. Então, nós estamos propondo aqui ao senhor governador, ao senhor secretário de Segurança Pública, que seja revista essa lei e seja feito o seguro também para invalidez temporária, para que esses policiais não tenham sua redução de salário, para que possam continuar recebendo no mínimo que recebem quando estão na ativa. E também o reajuste do valor da UFESP, que já está muito defasado com relação à realidade do momento, tá ok? Nós temos várias indicações aqui feitas ao senhor governador, ao senhor comandante-geral, ao senhor secretário. Uma delas interessantes também ao senhor secretário de Segurança Pública é a reabertura do IML do município de Itapeva. Itapeva tinha um IML funcionando e devido ao número exíguo de funcionários na Polícia Técnico-Científica, aquele IML está sendo fechado à noite e aos finais de semana. Então, todas as ocorrências que entram no final de semana e à noite são levadas para Sorocaba ou para Avaré. Então, tem trazido um prejuízo muito grande para a população de Itapeva. E nós estivemos com o senhor secretário de Segurança Pública. Na semana passada, ele nos garantiu que agora, com esse número que foi chamado para a Polícia Técnico-Científica, haverá o recompletamento de efetivo. E, se tudo der certo, o município de Itapeva terá novamente o seu IML funcionando. E uma notícia que está correndo hoje na rede social homem assassina a companheira com facada e é morto pela PM ao tentar agredir militares em Uberlândia, Minas Gerais. O que aconteceu? Um homem de 46 anos matou a mulher a facada. Em seguida foi morto pela PM e está dando maior barulho. Todo mundo acha um absurdo a PM ter matado o cara. Todo mundo achou um absurdo. Só que vejam bem a situação. Ele já havia matado a mulher a facadas. Com a chegada da PM, ele investiu contra o PM e a PM fez muito bem em matar esse cara assim. Porque aí vem aqueles idiotas falar, mas por que não deu tiro na perna? Por que não deu tiro no dedinho? Por que não deu tiro no braço? Vai enfrentar um louco com uma arma na mão para ver se você consegue acertar um tiro na perna, um tiro no braço. Eu mesmo já enfrentei várias situações com um indivíduo armado de faca e eu falava, para. Se o cara não parasse e avançasse para mim, eu dava um tiro no meio do peito dele. Tiro para arrebentar mesmo. Porque se alguém já viu uma facada que o que ocasiona, não vai querer tomar facada de jeito nenhum. Porque um tiro é uma coisa muito séria. Agora, uma facada, além do ferimento ser gravíssimo, dependendo da facada, todo o intestino sai para fora, é uma coisa horrível, horrível.
Então, eu quero parabenizar a Polícia de Minas Gerais, especificamente da cidade de Uberlândia, por essa ocorrência onde morreu esse indivíduo aqui, que já havia matado a mulher. Ele já matou a mulher. Você acha que ele ia matar o policial ou ele ia dar um abraço no policial? Então, parabéns à Polícia Militar de Uberlândia, e quem está falando fala besteira porque não conhece o assunto que é a segurança pública. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre deputado Coronel Telhada, muito obrigado pela sua fala. Próximo orador inscrito, deputado Frederico Dávila. Deputado Gil Diniz. Deputado Daniel José. Deputado Major Meca. Deputado Adalberto Freitas. Nobre deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Estamos no pequeno expediente, onde os parlamentares têm a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Neste momento, sobe à tribuna a deputada Janaína Pascoal, do PSL, para sua fala. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas presentes, servidores da casa. Nossa, quantos visitantes! Sejam bem-vindos. Que bom. Eu queria aproveitar esse momento para fazer alguns esclarecimentos com relação à lei que já entrou em vigor, conferindo à mulher o direito de escolher a sua via de parto. Eu acho que algumas notícias estão distorcendo o conteúdo da lei, né? Então, por exemplo, hoje de manhã, eu participei de um debate numa rádio veiculada no estado de Minas Gerais, e algumas pessoas diziam que o objetivo do projeto era, que agora aqui é lei, né, era que as mulheres não sentissem dor. Isso é uma verdade em parte, né? Aqui esta casa aprovou, o governador sancionou uma lei que garante à mulher o direito à analgesia, seja na cesárea, seja no parto normal. Então, é verdade que nosso objetivo também é, né, conceder às mulheres o direito a não sentir dor. Mas, quando nós, né, prevemos que a mulher tem o direito a escolher fazer cesariana, isso não tem nada a ver com não ter dor. Porque, da maneira como as pessoas estão dizendo, é como se a mulher, com medo da dor, fosse escolher fazer cesariana, e não é disso que se trata. A proposta foi apresentada em função da análise de inúmeros casos concretos em que a mulher chegou na maternidade já com 40, 41, 42 semanas de gestação, foi obrigada a tentar um parto normal por horas a fio, em situação que já se mostrava indevida para um parto normal, e por isso o bebê entrou em sofrimento. Em muitos casos o bebê morreu, a mulher morreu ou o bebê ficou sequelado. Então, o objetivo da lei, que já vigora no estado de São Paulo, é salvar vidas. Isso é muito importante que seja dito. Outra coisa, a imprensa vem dizendo, não, é cesárea sem indicação médica, é cesárea. Desculpa, né? As pessoas estão querendo diminuir uma lei importantíssima para preservar a autonomia das pessoas e o salvamento de vidas. Uma das pessoas que participou do debate hoje disse assim, a senhora não sabe que muitas cesarianas são prejudiciais? Eu falei, tanto sei que coloquei na lei o dever de esclarecer as mulheres com relação aos benefícios do parto normal e os riscos de sucessivas cesarianas, tá? Porque uma cesariana não tem esses riscos que são alardeados. 2, 3. A quarta já é muito perigosa. Então, se o médico atende uma mulher que diz, né, na primeira consulta, olha, doutor, eu desejo ter 5 filhos, ele deve dizer a essa mulher que não existe uma indicação para ela fazer uma cesariana. Entretanto, o argumento que as pessoas têm utilizado contra a lei é o seguinte, as mulheres começam a ter filhos aos 10 anos de idade. Então, é claro que essa lei é ruim. Perdão, isso não é argumento. Nós temos que trabalhar para que crianças de 10 anos de idade não sejam mães aos 10 anos de idade. Porque o argumento é muito esquisito. Doutora, essa lei é ruim, porque as mulheres começam a ter filhos com 10 anos de idade,
com 18 anos já têm 6 filhos e aí vai fazer mal para a saúde delas. Elas vão ser orientadas? Eu quero que elas sejam orientadas, né, a não sofrerem estupros aos 10 anos de idade. Porque tem aqueles casos que são estupros e tem casos que são incentivados, inclusive, pela imprensa, pela televisão, pelos meios de comunicação. Porque eu participei de debates solicitando que nós passássemos a orientar as nossas adolescentes, as nossas crianças, porque 10 anos não é nem adolescente, mormente em função do que acontece em muitos bailes funk. E o que eu ouvi de formadores de opinião que são contra esta lei boa, que salva vidas e que garante a autonomia da mulher, é que nesses bailes as crianças estão se conhecendo. Como assim? Criança de 10 anos sendo submetida à prática sexual em ambientes onde ela deveria estar se divertindo, ou, dependendo do ambiente, nem deveria estar. E agora a lei é ruim porque as crianças são abusadas, porque criança com 10 anos grávida é criança vítima de estupro. Né? Então uma lei tem que agora parar para refletir que as crianças vão ser estupradas. Né? Me disseram assim, mas é assim que é. Eu falei, não, mas não é assim que deve ser. Nós temos que começar a falar sobre essas coisas com todas as letras. Então, assim, a lei é ruim porque as crianças estão sendo estupradas, estão engravidando com os 10 anos, vão ter muitos filhos e por isso cesariana não é indicada. Espera aí, a lei é boa, a lei salva vidas, a lei contempla a autonomia da mulher. Se as meninas estão engravidando com 10 anos, esse é um problema que nós temos que enfrentar. Nós não podemos tirar a autonomia da mulher porque o estupro ficou institucionalizado. O que é isso? Eu vou ter que voltar nesse tema, porque existe muito desvio no debate. Infelizmente, são só 5 minutos, mas eu vou ter que voltar nesse tema. Então, é uma lei importante. Não tem nada a ver com querer fazer cesariana para não ter a dor do parto, muito pelo contrário, a lei contempla analgesia no parto normal. É uma lei que visa evitar mortes e sequelas de mulheres e bebês. E o que nós precisamos é fazer com que as crianças não sejam submetidas à violência sexual para engravidar com 10 anos de idade. Nós precisamos voltar a falar o básico, que sexo é coisa de adulto. Porque ficou politicamente incorreto falar o básico. Sexo não é para criança, não é para adolescente. Sexo é para adulto. Vida sexual requer maturidade, requer responsabilidade. Então, aconteceu uma banalização e acham natural essa banalização a ponto de não querer ter uma lei. E quando eu pergunto por que as pessoas que estão batendo nessa lei, que é boa, acham que no Einstein, no Santa Joana, na Promatre, nos demais hospitais particulares, as mulheres têm condições de decidir, e na rede pública não, ninguém consegue me responder. É elitismo. É elitismo, não tem outra palavra. Porque se implicam com a minha lei, com a nossa lei aprovada nesta casa, deveriam implicar com a resolução do CFM que vigora desde 2016. Quer dizer, então, que mulher rica tem capacidade de decidir, mulher pobre não? O que é isso, se não elitismo? Não tem outra palavra. Nós vamos ter, mesmo já tendo passado isso aqui na casa, nós vamos ter que seguir com esse debate, porque a população precisa compreender o que é que está acontecendo. Eu agradeço, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada. Próximo deputado, deputado Jorge Lula do Carmo. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Rodrigo Gambale, deputado delegado Olim, deputado Enio Lula Tato. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Lembrando mais uma vez que você pode acompanhar na internet, no nosso site, esta sessão ordinária, no al.sp.gov.br e também no YouTube. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste, cumprimentar a escola Lourenço Filho, os alunos que estão nos visitando. Obrigado pela visita, sejam sempre bem-vindos
agendado e convidado pelo deputado Emídio de Souza. Senhor presidente, eu gostaria, o Machado pudesse ir passando as fotos. Nós realizamos uma audiência pública ontem, em Itapecerica da Serra, na prefeitura, sobre a revisão da lei específica da Guarapiranga. Uma audiência pública oficial da Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa. E eu venho trazer o resultado. Muita gente, salão lotado, presença ali do vereador, do prefeito Jorge Costa, que foi anfitrião, presença dos nossos colegas aqui, deputado Adalberto Freitas, deputado Aprígio, que colaboraram bastante com a audiência, presença de secretários municipais, principalmente lá dos municípios da região, de muitos vereadores, em especial da Prefeitura de Itapecerica da Serra. Saí de lá muito contente, porque é impressionante quando você dá oportunidade para a população participar, ela participa. E a amostra está aí. Salão lotado, todo mundo preocupado, interessado no assunto, que é a questão da proteção dos mananciais, da Guarapiranga, que é responsável por 30%, pelo menos, do abastecimento da capital. E também a presença, a qualidade, as colocações, a contribuição de cada um. E mais, lá tinha industriais, lá tinha comerciantes, lá tinha prestadores de serviços, lá tinha gente ligado à questão da moradia, que é muito importante naquela região, questão das ocupações, lá tinha gente do transporte, e lá tinha muitos e muitos ambientalistas também. E como é bom a gente colocar todo mundo para conversar. Muitos com divergências, pensando diferente, mas todo mundo preocupado com a questão da represa. Se tiver desenvolvimento, e tem que ter desenvolvimento, lá mora gente no entorno, é mais de 1.200.000 pessoas. Mas todo mundo preocupado que tem que ter desenvolvimento, ou desenvolvimento sustentável. E essa foi uma grande oportunidade de todo mundo contribuir, se colocar. Tivemos a presença de representantes da lei específica do Alto Tietê, que também do Comitê de Bacias, que foram lá e contaram a experiência, que a lei deles é um pouco mais avançada que a nossa do Guarapiranga, que aqui foi a primeira. Então, as outras que vieram do Alto Tietê, da Billings, eles aperfeiçoaram baseado naquilo que foi feito com a Guarapiranga. Então, agora, a reivindicação da população é da gente atualizar, da gente aperfeiçoar, para deixar a população mais tranquila, para viver lá, viver bem, com dignidade. E aqueles empreendedores que querem empreender naquela região, gerar emprego, gerar renda, que eles também tenham tranquilidade dentro daquilo que a lei permite, sempre na preocupação da sustentabilidade, deles poderem fazer os investimentos. E lá foi levantados muitos problemas, inclusive da lei que está em vigor, que foi aprovada em 2006, nessa casa, depois de muitos debates. E lá foi levantado, e foi quase consenso, todo mundo falava, do problema da falta de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Da Sabesp, que não faz o dever de casa, que não é a população que mais polui. Quem mais polui as represas é exatamente a Sabesp, que não coleta o esgoto que deveria coletar, e onde coleta, deputada Alessi, ela não trata, ela joga de novo nos córregos e volta para a represa. É a única empresa que maltrata a matéria-prima, que é a água dela. E também da CETESB. E da CETESB, eles usavam o seguinte: a gente não pode começar um empreendimento aqui, que venha o pessoal da CETESB para não deixar a gente fazer. A gente não consegue atender o tanto de documentação que eles pedem. Eles pedem uma coisa, leva, pedem outra, leva, pedem outra, leva, para inviabilizar. E as pessoas desanimam em empreender, em gerar emprego, renda naquela região. Então a gente precisa resolver isso, aprovar a lei, colocar em prática e ter a fiscalização. Porque hoje eu conheço muito bem, eu moro lá há 40 anos, e é muito fácil, e ela tem feito isso, a CETESB, a Secretaria do Meio Ambiente, chega lá e fechar um estabelecimento comercial, por exemplo, um restaurante, na beira da represa, na Atlântica, que está lá há 40 anos, há 30 anos. Chegam lá, simplesmente derrubam e fecham.
Agora as ocupações desordenadas, na beira da represa, né, de forma totalmente irregular, com 200, 300 pessoas lá, coitadas, que estão sendo enganadas por aqueles grileiros, né? Eles não mexem, não mandam fiscalização lá. Então eles realmente perturbam e não ajudam naquela região. Então foi o primeiro debate. Concluindo, senhor presidente, o próximo vai ser dia 11, aqui na Assembleia Legislativa, né? Aí nós vamos convidar, estava lá só um representante da Secretaria do Meio Ambiente, né? Vamos convidar o Ministério Público para ver essa questão das ocupações, da fiscalização. Vamos convidar novamente o pessoal da SATESB, da SABESP, para a gente fazer um grande debate e a gente tentar votar aqui na Assembleia. A gente espera o apoio de todo mundo, mas depois de muito bem discutido. E tem que atender todas as partes. Em primeiro lugar, a preservação da nossa represa, dos mananciais. E depois a gente tentar aperfeiçoar, para que tenha uma legislação clara e que o cidadão daquela região possam viver sossegado, com tranquilidade. Era isso, senhor presidente. Agradecer a todos que participaram, agradecer à Comissão de Meio Ambiente, em nome do presidente Caio França, pela aprovação das 2 audiências públicas que eles aprovaram por unanimidade. Muito obrigado, senhor deputado. Próxima deputada, a deputada professora Bebel Lula, deputado Carlos Gianazzi, deputado Conte Lopes. Fará uso da palavra? Vossa Excelência tem um tempo regimental. Estamos no pequeno expediente e a partir das 3h30 da tarde entramos no grande expediente. Os deputados eles têm um tempo maior, um tempo regimental de 10 minutos para a sua fala. Nesse momento, sobe à tribuna o deputado Conte Lopes para a sua fala pelo tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu acompanhava as colocações da nobre deputada Janaína Pascoal a respeito de crianças grávidas, crianças que se tornam mães, né, aos 10, 11, 12 anos de idade. E muitas delas, infelizmente, nobre deputada Alice Brandão, advém dos bailes funks, que não tem nada a ver com atividade, veja bem, artística, né? Realmente é um local que é dominado pelo crime, onde as meninas acabam sendo abusadas durante o baile funk, né? E se criou aqui em São Paulo os filhos do funk, né? Ninguém sabe quem é o pai, só sabe quem é a mãe, é óbvio, né? Mas nós fizemos um projeto quando vereador na Câmara de São Paulo e aprovamos para impedir os bailes funks, que não tem nada a ver com baile artístico, não é a música, também é o tipo de música. São as reuniões que se fazem, sexta, sábado e domingo, aonde a pessoa não consegue dormir. Essa é a grande verdade. Primeiro ponto, os moradores da periferia de São Paulo não conseguem dormir. Então a gente tem na Câmara Municipal todos os dias reclamações. Mães que passam a noite inteira com a mão no ouvido do bebezinho por causa do barulho ensurdecedor. A pessoa não consegue chegar em casa, a pessoa não dorme, não pode trabalhar, não pode estudar no outro dia, não consegue, é o fim do mundo, né? Aliás, isso aí acontecia até antigamente nas cadeias, que um bandido, quando era muito valente, os outros não deixavam ele dormir 1, 2, 3 noites, depois fazia o que queria com ele, né? A detenção era um exemplo disso, né? E se faz isso com um cidadão comum, né? Se faz isso na periferia, a pessoa não poder dormir. A pessoa não tem direito ao sono. Não é problema de música, não é a mesma coisa que eu ficar cantando no Nacional a noite inteira na porta da casa do cara lá, sexta, sábado e domingo. Não tem quem aguenta, né? Ou eu ficar orando lá também, ou rezando, fazendo qualquer coisa. Não tem Jesus Cristo que aguenta o cara ficar a noite inteira. Começa sexta, sábado e domingo. E vai de madrugada fora. Então as reclamações da população de São Paulo é muito grande sobre isso. Ah, dá para fazer alguma coisa? Lá na nossa subprefeitura Jacinã Tremembé, nós fizemos. Nós uníamos a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a subprefeitura. E agíamos antes de começar o baile funk.
Era uma ação das autoridades antes que começasse o baile, porque depois que tem 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, é realmente difícil você ir lá com a polícia e retirar, né? Então, o objetivo é o quê? Primeiro, retirar os carros de som, os bares que abrem, ou os postos de gasolina que permitem que se faça isso, e multe. Então, não é muito difícil, não, e nós fizemos isso. Na época, foi feito isso e deu resultado. Então, fica aqui a nossa colocação, porque as reclamações, o próprio Coronel Telhada, foi vereador em São Paulo, sabe dessas reclamações. Basta que a polícia haja, basta que a Guarda Municipal haja, né? Antes a Prefeitura haja, antes de iniciar. Porque, na verdade, é um terror e leva a isso que falou a nobre deputada Janaína aqui, né? Mães do funk. A menina fica lá, mantendo relação sexual, e abaixo de 14 anos é estupro, né? Presumido. Não pode se manter a relação sexual com menor de idade. E os traficantes agem tranquilamente, com as suas armas, com seus fuzis. Então, está na hora de as autoridades realmente tomar atitude, agir antes que comece. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Lembrando que existe a Lei 16.049, justamente para combater os pancadões criados nessa casa, por mim e pelo Coronel Camilo, que deveria estar em uso, né? Encerrado a lista do pequeno expediente, vamos para a lista suplementar. Deputado Itamar Borges, deputado Ricardo Madalena, deputado Coronel Nishikawa. Fará uso da palavra, Coronel? Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Lembrando que hoje, terça-feira, é dia de colégio de líderes aqui na Assembleia Legislativa. Este momento é para os deputados que são líderes dos partidos se reunirem para a pauta do plenário dos projetos de lei que descem aqui para serem discutidos, aprovados ou não. Boa tarde a todos, senhor presidente, deputados, assessorias, pessoal presente na galeria, PEC 2. Eu vou iniciar a nossa fala falando sobre o nosso grande ABC. Hoje recebemos uma ligação de um membro do consórcio do ABC. Nós marcamos uma audiência com o secretário da Fazenda, senhor Meirelles, para que o Estado adote a pró-ferramentaria. Traria para o nosso Estado uma renda aproximada de uns R$1 bilhão por mês de ICMS. Isso seria interessante para a nossa cadeia produtiva. Haveria uma inversão da fuga das indústrias automobilísticas do Estado de São Paulo, que retornaria com essa pró-ferramentaria. Seria uma instalação de ferramentaria para produzir vários equipamentos para a indústria automobilística. Isso geraria em torno de 10 mil empregos aqui no nosso estado. E geraria também, como falei, uma movimentação da nossa economia. Nós fizemos isso em virtude da solicitação de alguns membros do consórcio do ABC para que as ferramentarias fiquem aqui na nossa região, para que a economia se concentre no nosso estado, que não saia do nosso estado. Nós que tanto precisamos de investimento, principalmente na região do ABC, que durante muito tempo ficou sem ser olhado pelo governo. Nós temos lá as enchentes que nos atormentam, toda vez que chove, enchentes que causam vários transtornos, como mortes, como houve na última vez. E principalmente pela locomoção, para nós virmos trabalhar na capital, como tem muita gente que vem trabalhar aqui na nossa capital. Dito isto, hoje nós tivemos uma mini manifestação do pessoal remanescente de concurso de agentes penitenciários. Nós já solicitamos
Coronel Telhada também, o reaproveitamento do pessoal que já está aprovado, né, para que sejam incorporados ao serviço operacional já na próxima inaugurações de presídios que vão haver, como, segundo o governador prometeu que esse pessoal remanescente serão contratados à medida que forem inaugurados os presídios. Quanto à PEC 2, nós já discutimos aqui na casa, o Coronel Telhada é um dos membros assim, que mais fala sobre a PEC 2, e nós tivemos ainda, aliás, desculpe, nós não tivemos uma resposta positiva que viria aqui para a mesa para votação. Vindo, a maioria dos deputados, ou quase na sua totalidade, votarão a favor da PEC 2. Então, nós estamos nessa briga ainda, até serem aprovados ou vir para a nossa mesa para poder ser votado. Praticamente é pacífico essa votação para ser aprovada. Nós temos um outro projeto de lei que não veio ainda para a mesa para ser votado, eu já falei aqui também, é sobre o reaproveitamento do pessoal das forças policiais em serviço administrativo. O pessoal que vai se aposentando tem a expertise, o conhecimento da rua. E hoje nós vemos que em muitos serviços, Copom, Cobom, foram contratadas civis que não sabem o que cada ocorrência, cada natureza de ocorrência que ocorre. Eu já passei por isso solicitando serviço do Copom. Uma vez aqui, quando eu estava vindo para cá, tentaram tomar meu celular. Só para concluir. Isso fez com que eu ligasse para o Copom. Só que quando eu liguei para o Copom, eu estava na Avenida Cruzeiro do Sul, conhecida como Centro Administrativo, Escola de Educação Física. A pessoa não sabia onde é que era a Avenida Cruzeiro do Sul. Aquilo lá me motivou mais ainda a apresentar esse projeto de lei. Uma outra coisa é sobre o aproveitamento do pessoal de mobilidade reduzida. Seriam aproveitados também da mesma forma em centros administrativos para que possam deslocar os policiais que tenham condições de estarem na rua e aumentar o efetivo consequentemente. Obrigado, senhor presidente. Desculpe o passar o tempo. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado é deputado Edmir Chedid, deputado Márcio Nakashima, deputada Isa Pena, deputada Alessi Brandão. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Na tribuna agora a deputada Alessi Brandão. A deputada tem um tema livre, tema também aqui de interesse aqui da população do estado de São Paulo. Nesse momento a deputada vai à tribuna para falar pelo tempo regimental de 5 minutos nesse pequeno expediente. Excelentíssimo senhor presidente, Coronel Telhada, senhores deputados, senhoras deputadas, público que está aí nas galerias, os guerreiros da PEC 2, sempre presentes permanentemente. Hoje nós protocolamos aqui nessa casa um PL que trata da valorização dos profissionais da assistência social no estado de São Paulo. O projeto de lei tem por objetivo fixar um piso salarial mensal de assistentes sociais no estado de São Paulo, com abrangência municipal, setor privado, terceiro setor, nos regimes estatutários e CLT, consolidação das leis trabalhistas, seja em cargos específicos ou de nomenclaturas distintas, mas com atribuições privativas e competências profissionais do serviço social. Todo mundo sabe que o profissional da assistência social desenvolve uma importante tarefa na vida das pessoas. São profissionais que são os primeiros a serem chamados em situação de crise social e atuam nas mais diversas situações, principalmente acolhendo e amparando, as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esse profissional ele é fundamental para a implementação de políticas públicas, ações de combate à pobreza, à violência,
fome, desemprego, né? Entre outros. Eles querem, quer dizer, atender às necessidades da coletividade e na luta contra a exclusão social. Entretanto, apesar dessa nobre atividade que eles exercem, não há um reconhecimento à altura de sua importância, principalmente no que diz respeito aos salários recebidos por esses profissionais. Nosso mandato preza pela valorização do trabalhador e, na medida do possível, procura ouvir os representantes de categorias em suas reivindicações. A gente está sempre aqui de portas abertas e, por que não dizer, braços abertos também, para as pessoas, né, para os cidadãos que vêm aqui reivindicar seus direitos. Isso é uma coisa que nos faz fazer de forma muito prazerosa, que, afinal de contas, a gente está aqui cumprindo uma missão, né? Então, como o mandato preza por essa valorização do trabalhador e, na medida do possível, procura ouvir os representantes das categorias, foi ouvindo esses profissionais e seus representantes que, como a CTB, a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e o Conselho Regional, né, de Assistência Social no Estado de São Paulo, que a nossa assessoria jurídica elaborou esse projeto, que eu espero que seja acolhido nessa casa. Nós já estamos, assim, muito grata, né, a Deus e a todos pela aprovação nessa casa, na semana passada, do projeto que fala da questão de penalidade para quem fizer qualquer tipo de perseguição por causa de religião. Isso engloba todas as religiões, absolutamente todas. E a gente está aí com o nosso pensamento, né, voltado para trabalhar muito mais esse ano. A gente tem sido assim procurada por pessoas de diversos segmentos, né, que têm olhado aí a nossa caminhada aqui dentro da casa com muito respeito, com muita responsabilidade, com muito compromisso. E eu volto a dizer, né, o que eu disse na última fala que eu fiz nessa casa da semana passada. Hoje nós temos uma Assembleia que tem muitos civis, mas também tem muitos militares, e a gente respeita as reivindicações de todos. Afinal de contas, aqui é uma casa legislativa, e a casa legislativa é fundamental, né, para a democracia do nosso país. O legislativo ele tem que ter mais força, ele tem que ter espaço, ele tem que ter, sabe, inclusão, ser recebida pelos gestores, né, ser ouvida pelo executivo, e sem a preocupação de saber quem é de um lado e quem é do outro. Acho que quando um projeto é favorável, né, ao povo do Estado de São Paulo, nós estamos, afinal de contas, numa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu acho que o Executivo tem que olhar com atenção, tem que olhar com respeito todo e qualquer projeto, desde que ele tenha um compromisso com a população desse Estado. Por isso, a gente tem, assim, muito prazer de ter feito essa iniciativa hoje, né? Tivemos aí no protocolo ainda há pouco para falar sobre a questão dos assistentes sociais. É uma profissão muito importante, principalmente para as populações que têm, assim, muitas coisas precárias, que têm dificuldade de resolver seus problemas. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado é o deputado delegado Olim, deputado Coronel Telhada presidindo os trabalhos, deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado Sargento Neri, deputado Roberto Moraes. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Alex, tá bom, irmão? Tranquilo? Senhor presidente, Coronel Telhada, senhoras deputadas, senhores deputados, as pessoas que nos acompanham através da TV Assembleia, nossa assessoria, hoje foi dado mais um passo para a criação do BAEP, da Polícia Militar, que é o Batalhão de Ações Especiais da nossa querida PM do Estado de São Paulo, através do decreto 64.413 do excelentíssimo governador João Dória. Estivemos aqui há 15 dias anunciando que Piracicaba ganhou o seu BAEP. E esse é o BAEP número 10, juntamente, deputado Ed, com a publicação do BAEP de Ribeirão Preto, que será de número 11. Então, a gente agradece aqui ao governador João Dória,
a nossa região, porque Piracicaba é a sede do CPI 9, da Polícia Militar, do DEINTER 9, temos lá o helicóptero Águia da Polícia, nós temos lá a Escola de Formação de Soldados dos Helicópteros do Águia. Essa escola é no aeroporto Comendador Pedro Morgante, foi uma conquista de anos atrás, na época do governo Alckmin, e agora a criação do BAEP. Há uma expectativa que o BAEP comece, deputado Alex, que meu companheiro de Piracicaba, comece a funcionar, deputado Dávila, até o final do ano. Essa é a nossa expectativa. Existe aí uma previsão de novembro, dezembro, são quase 300 homens. Conversava com o querido Coronel Talhada agora, e ele me explicava, o Telhado me explicava a diferença, né? O preparo desses homens da polícia que vão para reforçar a segurança em todas as nossas 52 cidades que compõem o CPI 9. Sai lá desde Americana, desde Piracicaba, vai até São João da Boa Vista, até divisa do estado de Minas Gerais, com o comando hoje nosso querido Coronel Érico, que brilhantemente comanda a sua tropa na cidade de Piracicaba. Então foi mais uma vitória, a cidade se uniu, fez abaixo-assinado, foram quase 30 mil assinaturas, uniu a Prefeitura, uniu a Câmara de Vereadores, o nosso gabinete, com barraca na Praça José Bonifácio, levamos até o governo do Estado, até o governador e até o secretário de Segurança Pública, que é nosso vizinho, mora na cidade de Águas de São Pedro. Então tivemos a felicidade, já tinha sido anunciado pelo Rodrigo Garcia, nosso vice-governador, há 20 dias, uma visita a Piracicaba, quando ele entregou 70 viaturas para a Polícia Militar. E hoje confirmado, através da publicação no Diário Oficial, desse decreto, criando oficialmente o nosso BAEP de Piracicaba. Muito obrigado, governador. Não é o deputado que está agradecendo. Junto com o deputado, as cidades que compõem o nosso CPI 9 são as cidades que agradecem a maneira como o senhor olhou na criação desse BAEP, que será muito importante na questão de segurança, que a gente luta muito. Nós terminamos agora mais uma reunião da CPI da barragem de Salto Grande. Fomos surpreendidos com uma matéria em fevereiro da TV Bandeirantes, quando um repórter dizia que as cidades de Piracicaba e Limeira seriam varridas do mapa porque havia risco de estourar a barragem de Salto Grande, que fica na cidade americana. Já está comprovado que isso, graças a Deus, não vai acontecer. É uma barragem diferente de Brumadinho, é uma barragem diferente de Mariana, lá em Minas, é uma barragem diferente de Cocais. Nós estivemos no local, propusemos no início dessa legislatura que fosse feita a CPI, atrasamos um pouco o início em função do meu problema de saúde, a gente preside essa CPI, e esperamos até o dia 9 de novembro concluí-la. Já esteve aqui o Ministério Público, o doutor Ivan Carneiro, já estiveram aqui outras pessoas, e hoje quem veio e falou foi o Chicão Larroça, né, conhecido em Piracicaba, que é o nosso Francisco Carlos Castro Larroça, ele que é o secretário executivo do consórcio intermunicipal das bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e também o Odair Silveira, que é o secretário do Meio Ambiente de Americana. Nossa preocupação hoje, ali tem a Praia Azul, Praia dos Namorados, tinha um comércio muito forte, tinha pedalinhos, e hoje as algas tomaram contas da água, você não vê mais água, só vê água em função da poluição, do esgoto que é jogado. Ali perdeu emprego, perdeu renda, e a CPI vai propor realmente a recuperação do meio ambiente, a recuperação da geração de emprego e renda, que é tão importante, principalmente para o município de Americana, onde está a barragem de Salto Grande. Vai indo bem a CPI e já temos essa informação que não há risco de rompimento. Isso que nos dá a garantia, pois essa matéria publicada em fevereiro na TV Bandeirantes causou um transtorno muito grande, uma tensão muito grande nessas cidades. Felizmente, isso não vai acontecer. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas e as pessoas que nos acompanham nessa tarde aqui pela TV Assembleia. Muito obrigado, deputado. O próximo deputado é o deputado Ed Thomas. Enquanto Vossa Excelência se desloca à tribuna, quero dar ciência à casa que a senhora Célia Parners, secretária de Desenvolvimento Social. Onde é que ela está? Estava aqui em cima. É um prazer recebê-la aqui. Deputado Ed Thomas. Senhor presidente Coronel Telhada, minha saudação
a nossa gente da PEC 2 e dizer que sempre estaremos juntos, com certeza. Quero cumprimentar deputados e deputadas e os trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia Legislativa, funcionários dessa casa, a eles sempre meu muito, mas muito obrigado. E saudar a nossa digna Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu venho, nesse microfone, fazer um agradecimento. É importante fazer este agradecimento. Na semana que se passou, nós tivemos um grande momento. O agradecimento que faço nesse microfone da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é, em especial, ao nosso vice-ministro Naban Garcia, representante do governo federal para o Brasil e, em especial, do Oeste Paulista. O agradecimento ao Edson, do INCRA, nosso muito obrigado e parabéns pelo trabalho. E um agradecimento especial ao presidente da República, presidente Bolsonaro. Agradecer em nome de 33 cidades, mas em especial de 8 cidades ao governo federal. Essas cidades receberam máquinas agrícolas, em especial trator, para a produção da agricultura familiar. E é do governo federal, líder Gil Diniz. Então, é o momento de dizer muito obrigado ao governo Bolsonaro por essas máquinas, que são muito importantes, e mais do que isso, nós temos um anúncio muito especial de 238 milhões do governo federal para mais de 7.000 residências em área rural. E é muito, mas muito importante. Desses 7.000, quase que 1.500 vai ser aqui no estado de São Paulo, em especial no Oeste Paulista, para aqueles que fazem a agricultura familiar sustentar uma nação. Então, eu tive essa participação, cumprindo com a minha obrigação, fazendo este pedido, em especial, ao senador Major Olímpio, meu amigo, meu companheiro, ao deputado federal Coronel Tadeu, nosso muito, mas muito obrigado, e tantos outros envolvidos nessa grande ação do governo do presidente Bolsonaro. É importante dizer a ele muito, mas muito obrigado. Que a gente acredita que tudo tem um tempo, o tempo é de arrumar a casa, certo? De fazer muita, mas muita limpeza, e há muito ainda a ser feito, mas a gente vê que tudo está sendo organizado. Porque a educação é importante, porque a segurança é importante, porque a saúde é importante, mas nada disso funciona se não tiver comida, se não tiver agricultura. Não tendo comida, não tem segurança. Não tendo comida, não tem saúde. Quem não come, não consegue estudar, e por aí vai. Então, quero fazer um agradecimento em especial, em nome de Mirante do Paranapanema, nosso muito obrigado. Quero agradecer em nome de Dracena, da cidade de Rancharia, de Ilha Solteira, de Castilho, de João Ramalho, e das demais 33 cidades que receberam essa máquina agrícola. Mais uma vez, ao nosso representante, Naban Garcia, e também ao Edson do INCRA, pessoas de confiança do presidente Bolsonaro, pelo trabalho realizado, pelo atendimento sempre a esse deputado, pela amizade e pelo carinho. Muito, mas muito obrigado. É lógico que a gente precisa de mais. É lógico que nós teremos mais. Mas temos que nos somar também às coisas boas que estão acontecendo e que começam a acontecer na agricultura realmente deste país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Encerrado o pequeno expediente. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Presidente, para anunciar a presidência do nosso vereador, Tenente Santini, vereador de Campinas,
se Deus quiser, futuro prefeito da cidade também. Anunciar a presença do vereador Cleiton de Limeira. Acertei, Cleiton? Sejam muito bem-vindos aqui à casa. O Clebão também está aqui presente. E... Castelo, falando grande ou não? Cabe falando grande? Só para isso, presidente. Agradecer aqui as palavras do deputado Ed Thomas. Não é sempre que parlamentares, até de outros partidos, Ed, que reconhecem o trabalho que vem sendo feito. A gente sabe que é pouco ainda. A gente sabe que é pouco. Mas vão acontecer aí muitas mudanças. O governo está se organizando. E eu tenho certeza que nos próximos meses vai vir muito, mas muita boa notícia para o Estado de São Paulo. Então, agradecer aqui as palavras do Ed Thomas. Vou pegar esse pronunciamento dele e enviar ao presidente da República. Fica aqui as nossas palavras de agradecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Um abraço, então, ao tenente Santini e aos outros vereadores aqui presentes. Prazer recebê-los nessa casa. Tá bom? Tranquilo? Grande expediente. Primeiro deputado inscrito, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Castelo Branco. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Deputado Castelo Branco sobe à tribuna para falar no grande expediente, onde ele tem o tempo regimental de 10 minutos para a sua fala. Boa tarde a todos. Temos nos destacado nessa casa por nossa atuação parlamentar, como legislativo, defendendo as bandeiras ligadas a um setor estratégico da vida nacional, que é a aviação. E hoje, o orgulho de anunciar que ontem, dia 26, foi realizado o primeiro voo no Brasil do caça supersônico Gripen, da Força Aérea Brasileira. Ele voou nessa manhã. As atividades ligadas ao projeto do caça brasileiro Gripen poderão gerar 2.200 empregos diretos para o setor aeroespacial e mais de 14.650 postos de trabalhos novos, incluindo outros setores da economia. Isso foi um censo apontado pelo coordenador de aeronaves de combate, que foi uma comissão criada em Brasília. Na verdade, o cluster do projeto aeroespacial brasileiro inclui, além da sua matriz em São José dos Campos, onde está o CTA, o ITA e a Embraer, a cidade de São Carlos, Ribeirão Preto, Campinas e Sorocaba, entre outras. Então está aí o nosso caça, é um caça de última geração. No Brasil, ele vai ter a denominação de F-39. Ele tem algumas características interessantes. A parte da asa maior está atrás. Esse é um vídeo que é o chamado voo de ensaio. Foi o primeiro voo realizado por um piloto brasileiro. O piloto de testes do Gripen eu tive a oportunidade de conhecer. É esse senhor aí, ó. Lugenberg. Ele estava no Brasil, agora na LAAD. É um caça de alta performance que opera a velocidade supersônica. E o interessante é que os ailerons dele estão na parte da frente, ó. Ele tem uma pequena asa na frente que corresponde ao antigo leme. Esse já é o primeiro protótipo nosso voando. O piloto de teste está fazendo ali os testes padrões. Lembrando que essa aeronave vai ser construída no Brasil, com transmissão de tecnologia, com capacitação da nossa mão de obra, assim como foi feito com a Embraer. A Saab é uma empresa de origem sueca. Vocês sabem que a rainha da Suécia é de origem brasileira, a rainha Silvia. Isso também ajudou bastante. Mas o principal ponto foi a transmissão de tecnologia, a construção em terreno brasileiro e o aperfeiçoamento desse caça aqui. Queria também anunciar que agora, dia 4 de setembro, mais um orgulho da aviação nacional vai voar. O KC-390 era um sonho da minha geração de oficiais do Exército, de Marinha e de Força Aérea. É um cargueiro operacional que veio substituir o Hércules, que era usado para transporte de tropa, logística e lançamento de paraquedistas. Esse sim, um projeto 100% nacional da Prancheta Construção, filho da Embraer, não entrou no pacote de globalização com a Boeing, o setor militar não foi incluído. O KC-390 protótipo já está voando, mas essa versão
vai fazer o seu voo de aquisição pela Força Aérea, agora dia 4 de setembro, na base aérea de Anápolis. O Coronel Telhada está convidado, se quiser comparecer, inclusive fazer um voo. É um biturbina de alta geração, asa alta, pouso em terreno curto, grande capacidade de carga, pode transportar como configuração de carga até 2 blindados pesados dentro dele, 80 soldados para lançamento de paraquedista ou na versão transporte de tropa. Aí está fazendo um lançamento de paraquedista pela boca do tubarão, que é chamada rampa traseira, 74 macas para evacuação aeromédica ou 7 pallets de quase 500 quilos cada um. Tem uma grande autonomia, capacidade de reabastecimento de voo, ele consegue levar um Black Hawk dentro dele, enfim, tem várias configurações. O painel totalmente touchscreen de última geração e capaz de operar em qualquer pista dessa de terra da Amazônia. Vai ser adquirido tanto pela Força Aérea, posteriormente pelo próprio Exército, pela própria Marinha, enfim. É uma aeronave de emprego geral muito útil. Aí sendo observado o lançamento de cargas, né? Orgulho da nossa engenharia nacional, já tem mais de 150 pedidos internacionais, Espanha, Portugal, países da África, do Oriente Médio, enfim, é uma aeronave que já é um grande sucesso comercial. Vai ser a espinha dorsal da aviação de transporte das nossas Forças Armadas e é o maior cargueiro já construído no Brasil. Parabéns à Força Aérea, parabéns à Embraer, parabéns à Engenharia Aeronáutica Brasileira. E assim nós encerramos o expediente de hoje, enaltecendo a nossa aviação. Hoje foi a aviação militar e seus desdobramentos. E repito, o grande mérito destes projetos, assim como ocorre nos países desenvolvidos, é a geração de emprego, é a geração de renda, é a transmissão de tecnologia. Todos os locais onde existem essas fábricas, existe um crescimento da população quantitativa e qualitativa. São José é um grande exemplo. Nos anos 50, quando o então Coronel Montenegro sonhou em fazer o ITA lá, era uma cidade muito pequena, uma vila de tuberculose, e hoje virou uma potência. Todos os locais onde as Forças Armadas montam os seus quartéis, e principalmente unidades de desenvolvimento de tecnologia, Itajubá é um outro exemplo, tem um grande boom econômico, né? A população é obrigada a se capacitar, a população é obrigada a estudar, aquela empresa vai absorver mão de obra dessa população. Enfim, historicamente está provado que a presença das Forças Armadas é geradora de emprego, de renda familiar, de tecnologia e de desenvolvimento. Muito obrigado, senhores. Brasil acima de tudo. Muito obrigado, senhor deputado. Senhor presidente, só para fazer uma comunicação. É regimental, deputado. Eu quero hoje parabenizar a minha cidade, em Alagoas, que está fazendo 57 anos. Minador do Negrão, uma cidade que eu saí de lá por volta saí em 72, já vai fazer quase mais de 47, 48 anos. Né? É uma cidade que desenvolveu bastante depois, né, com o passar do tempo. É uma cidade que a empresa que eu administro aqui, ela acaba ajudando muito a economia daquela cidade, que eu tenho aqui mais de 600 funcionários só daquela cidade, e eles acabam ajudando muito a economia daquela cidade. E quero mandar um abraço também para o meu sobrinho Josias, que é pré-candidato a prefeito daquela cidade, e o ano que vem, se Deus quiser, vai ser eleito prefeito lá. Obrigado, senhor presidente. Qual o nome da cidade, deputado? Minador do Negrão, Alagoas. Minador do Negrão. Minador do Negrão. Parabéns a todos os amigos de Minador do Negrão. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Edi Thomas. Presidente Coronel Telhada, pedir a suspensão dos nossos trabalhos até às 16h30. É regimental, consulta os deputados se todos estão de acordo. Estando todos de acordo, a sessão está suspensa até às 16h30. Muito obrigado a todos.